I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Hello, amiga. Como é que você está? Tô bem. Primeira live que eu faço na vida. Mas Bem tô bem. tranquilo. Bem tranquilo. Vamos começar então, né, gente? Boa noite. Eu sou a Joana, não me apresentei. Eu sou professora de Biologia. E aí, se apresente, Daiane. Olá, eu sou Daiane Wiedemer, sou professora de língua portuguesa e redação. Wiedemer, riquíssima. Não tem como sobrenome. Riquíssima. Gente, então estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a prova do Colégio Naval, né? Eu de Biologia e a Dai da prova de Português. E, claro, né, para a gente dar algumas dicas ali de como essa prova. Já aviso que gente, não quero live de 1 hora, pelo amor de Deus. Vamos ser sucintas, Dani. Cristo vai nos ajudar aqui nessa missão. Com certeza. Para falar um pouquinho da prova. Eu vou começar falando um pouquinho da minha prova, mas não da matéria ainda. Mas eu não sei se funciona assim também para você, Dai. Mas a minha prova, ela é realmente muito sucinta. Então, ele vai dar ali uma situação, um problema pequeno no texto, né? Vai contar e vai fazer uma pergunta direta. E normalmente muito conceitual. A minha prova ela é muito mais conceitual do que interpretação em biologia, que é uma coisa oposta do que a gente vê em alguns vestibulares, por exemplo. Então, eu preciso muito mais saber o conceito da matéria do que ler aquela questão ser muito difícil de interpretar. Minha prova não. Normalmente você vai ler, você vai saber do que se trata e você vai lá e responde. Como é que é na sua? Bom, em língua portuguesa não é assim que funciona, né? Boa parte da prova é de interpretação de texto, né? Eu tenho os alunos que se preparam para o Colégio Naval, eles tendem a se preparar juntos, né? Para o Colégio Naval e para a EPICAR, mas são dois perfis de prova bem diferentes. Uhum. Então, eu estou reiterando isso aqui porque o Colégio Naval ele pede uma questão muito mais gramatical e menos mista do que a EPICAR. Então, a prova do Colégio Naval em si, ela cobra muita interpretação. Quem me segue já no canal viu que eu fiz um levantamento e eu fiz esse raio-x em uma tabela. E aí, dentro dessa tabela, das 325 questões que eu analisei, 20% delas eram de interpretação de texto. Então, você precisa saber fazer interpretação. É diferente da prova de biologia, então. Nesse caso, eu ganho, entre aspas, eles têm que fazer a prova, obviamente, a interpretação da prova de português. Em relação às questões da prova de português, Dai, você acha que repete muito, que é sempre a mesma coisa, ou os temas são muito diferentes um do outro? Não, há um padrão, né? Com a tabela que eu fiz, tipo assim, eu separei com base naquilo que era mais recorrente nos 16 anos de prova analisados. Então, assim, se você pega uma matéria como termos da oração, ela é muito importante porque ela envolve todas as classificações gramaticais, né? E caiu basicamente em 15 anos dos 16 que eu analisei. Então, existem matérias que serão mais recorrentes dentro da prova, né? Então, é o caso, por exemplo, de valor semântico das conjunções e preposições. O Colégio Naval é um tipo de prova que não está preocupado, por exemplo, com a sua análise gramatical de nomenclatura. Né? Então, por exemplo, você pega o valor semântico das conjunções, eles não estão querendo que você classifique exatamente o nome da oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Todo mundo teve um mini infarto agora, mas é basicamente isso. Porque ele não quer saber isso, ele quer que você entenda qual relação semântica está ali, por exemplo, dentro de uma oração subordinada adverbial. E você que é candidato sabe do que eu estou falando. Só um ABS, gente, eu desativei os comentários aqui para quem estiver vendo ver bem a Daiane e depois eu vou abrir para perguntas no final para a gente responder um pouquinho de vocês. Aí vocês vão mandando as perguntas, tá? Na minha prova também tem muitos assuntos recorrentes, tipo assim, sempre vai cair. A minha prova eu falo que ela é toda maceteada, né? Assim, todo ano vai cair uma questão de genética, de ecologia. Claro que um ano ou outro não cai, mas assim, ela é normalmente a mesma coisa. São 5, 6, 7 questões dos mesmos assuntos. Então, você vem trabalhando só pontos diferentes. Por exemplo, genética, que é um assunto que cai muito em biologia para o Colégio Naval, é sempre primeira lei de Mendel. Para você fazer lá um cruzamento daqueles, né? Azão, azinho, azão, azão, e acabou. Sem o conhecimento, você não precisa mais do que isso, tá ótimo. Citologia, por exemplo, você vai precisar saber de mitose, meiose, de organelas,
procarionte e eucarionte. E aí o metabolismo energético. E também é isso. Então, quando eu pego um grande assunto, por exemplo, genética, eu só tenho um subassunto. Agora, quando eu pego, por exemplo, citologia, fisiologia e taxonomia, eu tenho mais assuntos. Por exemplo, na preparação dos meus alunos, eu gosto assim, eu não sei como é que estão os casos de vocês aí do outro lado da tela, né, de casa, em casa, mas quero começar agora, quero começar do zero. Eu faço sempre a sugestão de começar com assuntos que tenham menos subassuntos que caiam. Por exemplo, genética, só cai primeiro a lei de Mendel. Começa com essa, tem menos coisa para você ver, para você vai acertar uma questão. E a biologia do Colégio Naval, ela é muito extensa, é muito conteúdo. Mas o que cai de cada conteúdo é conceitual. Então, é bem tranquilinho no meu caso. Como é que é para você? É muito extenso? Como é que é? A prova é extensa, né? Ela é cansativa, você tem que trabalhar sempre muito contextualizada. Você vai pegar trechos do texto para poder fazer análise, inclusive dessas relações semânticas estabelecidas, né? Então, por exemplo, como eu disse, né, existe uma hierarquia daquilo que mais caiu para o que menos caiu. Então, é comum no nono ano, no primeiro ano militar, que os alunos ainda estão se preparando, vocês têm matéria de fonética. Fonética em si, você saber se é um fonema bilabial, se ele é oclusivo, se ele é sonoro ou surdo, isso não é relevante para o Colégio Naval. O que você vai usar de fonética? Acentuação gráfica. Então, por exemplo, a acentuação gráfica, ele caiu em... Só um minutinho. Em 11 questões dentro de todo esse histórico do Colégio Naval. Parece pouco, mas às vezes é uma questão que você precisa. Então, em comparação à classificação da divisão silábica, por exemplo, isso não é relevante para você. Você tem que selecionar dentro da matéria aquilo que é relevante. Né? Então, ele não quer saber se você vai classificar o que é proparoxítono e o que é paroxítono. Ele não vai te dar esse tipo de questão. Ele vai querer saber se você sabe a regra de acentuação. Aí né? Então... ele pega mais a regra do que a aplicação de fato. Entendi. Exatamente. Então, você acha que a prova é muito cansativa em português? Em comparação à da EPICAR, por exemplo, eu achei menos cansativa. Porque, apesar de exigir muitas dessas questões semânticas, a prova do Colégio Naval ela tem menos texto. Nossa, teve uma prova da EPICAR que eu fiz análise essa semana e era gigantesca. Então, assim, em comparação ao do Colégio Naval, ela é mais reduzida. Né? Apesar de serem 20 questões, a da EPICAR 16, eu achei ela mais prática de ser feita. Né? Então... questões de termo da oração, por exemplo, ela vai direto, vai ser uma questão todinha sobre termo da oração. Então, ele vai querer saber se você sabe a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. Isso é uma diferença bem relevante. Ele vai querer saber as suas noções de regência. Então, quando um verbo é transitivo indireto, ele muda o sentido para transitivo direto. Ou seja, isso também envolve assuntos como crase. Né, que é a presença ou não da preposição. Então, são assuntos que geralmente os alunos têm dúvida. Então, é importante que você estude esses tópicos com bastante afinco para você não cair numa pegadinha boba. E por que eu falo tanto da EPICAR? Porque a EPICAR é uma prova mais cansativa no sentido de vai ter uma questão e vai ter uma alternativa lá, sei lá, de termo da oração, uma de concordância, uma de figura de linguagem e uma de função da linguagem, tudo na mesma questão. Ou seja, você vai ter que acionar 4 temas ao mesmo tempo. E o Colégio Naval não. É muito mais fácil de você dividir. No máximo, eles unem concordância verbal e concordância nominal simultaneamente. Mas elas estão dentro do mesmo campo, né, de concordância. Então, acaba sendo mais tranquila. Entendi. Na minha prova, eu acho a minha prova super tranquila, né? O começo de natureza, por exemplo, são 5, 6 questões. Eu acho normalmente ela rápida de fazer. Eu acho que o mais dificultoso na minha matéria é realmente a extensão da ementa que é pedida no Colégio Naval. Todo mundo sabe que em biologia a gente tem vários grandes tópicos, então a gente começa o ano estudando bioquímica. Olha, que não é um assunto que cai normalmente, mas na prova obviamente a gente vai anotando, né, o que vai caindo, mas na prova do ano passado, de 2019, caiu bioquímica, caiu sobre lipídios. A gente começa falando de bioquímica, depois tem citologia, depois a gente tem genética, ecologia, evolução, taxonomia e fisiologia. Então, que são assuntos bem grandes. Quando eu pego e falo, por exemplo, começa por genética, caso você esteja ali zeradinho, porque genética você tem um tópico que vai cair. Por exemplo, primeira lei de Mendel, e acabou.
a gente vê questões muito antigas caindo com conceitos, mais conceituais em genética, mas hoje em dia a gente não observa mais isso. Mas, por exemplo, eu falo que o naval é sempre assim, ecologia, e aí dentro de ecologia a gente tem vários tópicos que são recorrentes, por exemplo, cadeias alimentares, relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos e desequilíbrios ecológicos. Eu tenho 4 grandes assuntos, mas eu acho assuntos mais tranquilos. Olha, ecologia eu tenho 4 assuntos ali. Então, todo ano cai ecologia, todo ano cai genética. E aí, todo ano pode cair fisiologia também. Só que fisiologia eu tenho sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, endócrino, nervoso, sistemas reprodutores e métodos contraceptivos. Se você olhar no naval, toda a prova, a maioria dos anos, né, quase todos os anos vai cair fisiologia. Mas eu tenho 9 grandes assuntos, né, dentro da fisiologia, que é um assunto enorme, eu tenho 9 subassuntos. Então, isso acaba, sabe, dando aquela assustada no aluno, olhando de trás, caraca, eu ainda tenho muita coisa para estudar. Quando, na verdade, é melhor que você pegue, por exemplo, ecologia, genética, que eu tenho menos subassuntos para dar esse foco. E, claro, se você for avançando na matéria, que você vai conseguir terminar, por exemplo, fisiologia, taxonomia também, que é um assunto muito recorrente para a biologia. Então, cai planta, animais, um assunto que às vezes cai dentro de taxonomia, parasitologia, coimunização. Então, a gente pega esses grandes assuntos recorrentes e vem trabalhando dentro deles. Um erro normalmente que meus alunos fazem, que é assim, clássico, é estudar biologia depois de EPICAR. E daí a EPICAR é ali em julho, e daí quando o naval era em setembro, já era apertado de julho a setembro você pegar tudo de biologia. Aí sempre vai ter mas fulano de tal conseguiu. Cara, parabéns, maravilhoso, você querido, ó, fantástico, parabéns. Mas aí depois da EPICAR você tem biologia, geografia, né, história, física e química para estudar. E daí biologia com conteúdo enorme. Então eu não recomendo isso. A gente está em junho, assim, a gente não tem uma data ainda definida para a prova, então se você não começou, ainda dá tempo, com certeza dá tempo. É só pegar e vendo realmente os assuntos que mais caem, olhando sempre a ementa do naval, para mim é bem explicadinha, assim, já dá exatamente os pontos que vão cair, e aí você consegue cair fundo. A ementa para você também ela é bem detalhada, é bem explicada, assim, como é que é? Então, a ementa, ela aglutina muitos assuntos, né? Então, por exemplo, eles botam lá dentro de um bolo só todas as classes gramaticais. Então, foi interessante você falar sobre esse fato de que assusta o aluno, porque os alunos do 9º ano, eles já começam estudando as classes gramaticais. Vocês sabem que são 10 ao todo. Isso já te dá aquele pá. Meu Deus, eu vou ter que saber todas... Exatamente, já fica desesperado. E aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que saber todas as nomenclaturas. Quando que o adjetivo é um superlativo relativo? Ai, meu Deus, quando ele está em grau comparativo. E aí você vai ficar desesperado. Exatamente. Mas aí é que tá, você vai selecionar dentro dessas classes gramaticais aquilo que é importante. O que é importante de verdade dentro dessas 10? Pronome. Por quê? Pronome vai entrar pronome relativo e aí, sem querer, você já está estudando também oração subordinada adjetiva. É importante você saber referenciação. Isso também já te remete à semântica, né? Então, a articulação textual, como que os pronomes são usados para retomar um referente ou para apresentar um referente, se você aprende em redação. Anáfora, catáfora, termos exofóricos, ou seja, aquilo que aponta para fora do texto, né? E eu sempre uso isso como exemplo. Não, mas eu uso termos exofóricos, eu sempre uso um termo da biologia para explicar. Eu entendo por que os alunos eles têm medo. Agora eu entendi. Eu consigo visualizar. Você olha, esofórico. Mas olha só, você não pode falar nada. Barata tem exoesqueleto. É verdade. Tá vendo? E eu uso isso para explicar. Cara, mas é uma coisa que conversa muito, sabia? Porque quando eu dou aula de biologia, uma coisa que os alunos reclamam muito é a professora tem muito nome. Professora, como é que eu vou saber nome tudo? Eu falo, cara, não é nome. Primeiro, não vem que é nomezinho. Cara, é prefixo e sufixo. Se tu sabe o prefixo e tu sabe o sufixo, você já consegue montar quase, assim, para não falar todas, porque biologia todas e nunca não funciona, né? Mas assim, a maioria das palavras em biologia você já vai matar. Então, se você sabe do que a questão é o assunto, tem uma palavra ali que você não sabe, você quebra essa questão
olha o prefixo e olha o sufixo, cara, tá show. Pra biologia fica muito show de bola. Isso já é ótimo, apesar de não ser um tema que caia no Colégio Naval, processo de formação de palavras, Aham. né? Você não vai cair, você não vai saber lá, né? Se é derivação parassintética, derivação prefixal e sufixal. Coisa que cai, por exemplo, na EPICAR. Então, não estou dizendo que você não deve estudar as matérias, gente. Tenham isso em mente. Primeiro, concurso está suspenso, sua preparação não está. Então, se você Exato. quer sair na frente e conseguir o seu sonho, alcançar a aprovação, você precisa se preparar desde agora. Uhum. Não deixa para cima da hora, né? E isso para todas as disciplinas. Uma outra coisa, os alunos subestimam a língua portuguesa e eles tendem a se dedicar mais às exatas. Uhum. E eles ficam, não, que óbvio, matemática é muito mais difícil. Eu acho matemática muito difícil, óbvio. Derramou? Sim. Não, a minha cachorra bateu no tripé, tipo assim, ela deu uma maluca, passou aqui correndo. Entendo, Tomei cachorros, até... né? Tadinha, gente. Ah, tadinha. Que foi, minha filha? O fantasma passou a mão em você. Tá aqui desesperada. Cachorros. Não, ela tava me olhando assim, eu acho que ela encostou no tripé sem querer, tomou um susto, porque, tipo, não tem ninguém ali, né? Sim, Aí tá sim. Aqui, tá aqui triste. Tadinha, tomou um susto. Bom, e aí, basicamente, os alunos tendem a dar atenção mais à matemática. E eles subestimam a língua portuguesa, esquecendo que também é uma matéria que pode te reprovar. Então, você Exato. tem de dar atenção de igual modo. Você vai ter de estudar biologia de igual modo. Você tem que distribuir e organizar um plano de estudos. Com Inclusive, certeza. ó, plano de rotinas, Joana tem. Não, Mas é importante. Exatamente. Eu acho que dividir... Eu acho que a preparação, assim, eu acho que eu vejo pelos meus alunos, tá, gente? Desde que eu comecei a dar aula na vida, né? Eu dou aula pro militar, eu dou aula pro Colégio Naval. Então, assim, eu acho que eu tô muito careca, né? De saber. A gente sabe, a gente vê no aluno o que funciona e o que não funciona. Não tô falando que tem alunos que funcionem e alunos que não funcionem. Há padrões de rotina que funcionam e que não funcionam. Normalmente, um aluno que pega e fecha aqui, ó, e só estuda uma matéria para um concurso, para uma coisa, normalmente é um padrão que não dá certo. Porque ele está funcionando muito com a cabeça para matemática, quando ele pega para estudar biologia, não rola. Porque eu tenho outra, sabe, é outro tipo de caminho para chegar no assunto, é outro tipo de estudo. É muito menos mecânico do que você aprender matemática, que é repetição, sabe? Você precisa fazer vários. Biologia você tem que pensar um pouco mais fora da caixinha, sabe? Entender um processo. Eu falo que é uma linha de pensamento. A gente começa falando de sistema digestório e fala de cada enzima para entender que o processo todo é quebrar nutrientes. E quando um padrão que eu vejo muito legal nos alunos, assim, os alunos que passam, os alunos que alcançam lá os seus sonhos, de estar dentro do Colégio Naval, de estar dentro da EPICAR, são alunos que normalmente dividem todas as matérias iguais. Então, eles se dedicam na minha aula, na aula de português, na aula de matemática, na aula de geografia, da mesma forma. Eles fazem 20 questões de matemática, 20 questões de português, 20 questões de geografia, 20 questões de biologia. Eu tenho alunos hoje que todo dia, pelo menos, eles me mandam alguma questão no inbox, na DM. Tipo assim, todo dia. Todo dia. Eu acordo, eu vou dormir, tem lá o aluno perguntando. Então, você vê que ele está se dedicando, deve ser para a minha matéria e para todas as outras também, da mesma forma. Então, acho que isso acaba sendo um padrão de estudos muito, muito legal. Acaba sendo um padrão muito, muito bacana de seguir. E assim, quando eu falo de biologia, que é muito extenso, antes você começar, melhor. Agora estamos suspenso, cara, não começou a estudar biologia? Estava focado, né? Começa agora. Começa agora, pega lá a primeira matéria do ano, bioquímica, citologia, genética, evolução, entre ecologia com calma, que ainda vai dar tempo de você estudar taxonomia e fisiologia, que são os assuntos que mais caem. Vou repetir com calma, que provavelmente você que está aí do outro lado, você quer fazer essa anotação dos grandes tópicos, né? Então, a gente tem bioquímica, a gente tem citologia, a gente tem genética, evolução, ecologia, taxonomia e fisiologia. Bioquímica, a gente estuda as moléculas, então a gente entende como elas funcionam, as principais funções. Para a gente estudar citologia, que são as células. Então, em citologia, o que mais cai é membrana plasmática, né, que vai cair dentro de organelas, mitose e meiose, divisão celular, metabolismo energético,
que é fotossíntese e respiração, que inclusive cai dentro de ecologia também, ciclo do carbono e ciclo do oxigênio. Quando eu passo de citologia, eu vou entrar em genética, primeira lei de Mendel, com certeza. Quando eu entro em ecologia, aí eu vou ver principalmente conceitos, né, cadeia alimentar, que é essa primeira parte, inclusive eu tenho IGTV dessa primeira parte, ciclos biogeoquímicos, que vai cair muito juntinho lá com citologia, com metabolismo energético, vou ter desequilíbrios ecológicos e relações ecológicas também, que cai muito frequente. Assim. Então, as questões de ecologia, elas ficam nesses 4 parâmetros aí. Quando tem evolução, muito teorias evolutivas, Darwin, Lamarck, você saber as principais diferenças, e também evidências evolutivas. Evolução, eu falo que normalmente é uma questão surpresa. Você tem uns assuntos que mais caem, evolução é surpresa, que às vezes pode ser de bactérias, às vezes pode ser de vírus, às vezes é de evolução. Então, é aquele assunto que, assim, é muito tranquilinho, você vai ver em uma semana, você vai ver evolução, então é bem facinho de ver e de avançar. Daí você tem, acho que eu falei, bioquímica, citologia, ecologia, evolução, genética, né, primeira lei de Mendel. Aí você entra em taxonomia, que é reinos, e é longo como fisiologia. Então, taxonomia você vê vírus, viroses, bactérias, bacterioses, protista, protozooses, plantas, protista, protozoa, fungos, plantas e reino animalia e verminoses. Preste atenção. Há alguns anos atrás, a parte de parasitologia, gente, é uma dica, tá? Ela saiu da ementa do Colégio Naval. Ela saiu parasitologia como se não cai mais doenças. E daí eu passei a falar menos, mas ainda dá o tópico ali, porque eu acho que é interessante. Eu acho que a aula de dança é muito legal falar, porque acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Eu acho que acrescenta para o aluno. E daí, ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, 2019. Ano passado caiu uma questão de parasitologia. E meio que não estava na ementa, mas eu acho que sai desse tópico e passa a compor a parte de taxonomia. Então, quando eu vejo vírus, quando eu vejo bactérias. A outra coisa é a taxonomia, que eu falei, né? Então, olhar para a gente olhar sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, endócrino, métodos contraceptivos e sistema reprodutor. Por exemplo, ano passado caiu o excretor. Há alguns anos, em 2018, caiu métodos contraceptivos. No outro ano caiu o sistema circulatório. Então, acaba tendo 9 tópicos para cair um de sistemas. Então, essa divisão, assim, ela acaba sendo uma divisão até um pouco injusta, né? Porque, por exemplo, genética, um tópico. Fisiologia, 9 subtópicos. Cara, acaba sendo bastante coisa. Para você, como é que é essa divisão dos conteúdos? Então, essas divisões são muito bizarras, né? Porque vem uma ementa gigantesca e aí, quando você vai ver a prova, tipo, é uma questão, né? Só que não esquece, candidato, é uma questão, às vezes, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença na colocação. Então, não dá mole dizendo, não preciso estudar isso. Não, você precisa estudar tudo. Óbvio que adequando a cada ementa de concurso, mas você precisa. Certeza. Então, quando eu estava falando antes das classes gramaticais, não vão cair todas as classes gramaticais. Ele não quer que você saiba identificar, por exemplo, uma interjeição. Não, ele não quer isso. Vai cair o quê? Pronome, como eu já disse, cai verbo, arrodo, principalmente em questões de reescrita, porque você precisa adequar fazendo a concordância, e isso também... Você viu como é que eu misturei os temas? Porque em língua portuguesa é quase que um grande emaranhado, né? É muito difícil você dividir os temas, assim, de verdade. Eles são unidos, né? Então você precisa considerar em pronome também colocação pronominal. Colocação pronominal cai sempre no Colégio Naval, então você precisa dominar. É chato? Óbvio que é chato, ninguém usa mesóclise, dar-te-ei uma aula maravilhosa e ninguém vai me olhar assim, tipo... Posso falar? O meu sonho é saber usar. Meu sonho era na minha dissertação ter usado muita mesóclise, mas eu não sei, aí eu falei. Odeio mesóclise, ninguém usa mesóclise. Mas eu, quando tô dando aula... Que bonito! Não, é bonito, mas é rebuscado, mas as pessoas não usam, né? Imagina, eu sempre falo para os alunos, imagina, vou deixar um recado pro meu marido. Dar-te-ei agora. Dar-te-ei, exatamente. Dar-te-ia, meu amor, porém, você foi embora. Enfim, não tem como, sabe? Você imagina, eu botando colocação pronominal num bilhete pro meu marido, que também é professor de língua portuguesa, eu botando...
Querido marido, vírgula, porque vocativo pede vírgula, né? E você sabe que vocativo não é termo oracional, já fica a dica, não funciona como sujeito. Anotei. E aí, compre batatas, descasque-as e coloque-as para cozinhar. Quem fala assim, gente? Ninguém fala Primeiro assim. você faz assim, ó. Vai comprar batata. Pra que fazer? O problema é seu. Exatamente. Ó, compra batata aí e faz frita que eu adoro. Exatamente. Isso. Acabou. Só que aí é que tá. Você precisa levar em conta que existem questões de variação linguística e questões de temas que são cobrados dentro da gramática. O Colégio Naval, ele cobra sintaxe, ele cobra morfologia dentro da norma padrão. Então não adianta você querer considerar a colocação pronominal errada dentro da gramática, óbvio, porque isso não vai dar certo, tá? Então, colocação pronominal você alia com pronome. Você considera também poucas questões que aconteceram isso, mas é bom você ter em mente. A ordem do substantivo em relação ao adjetivo. Quando que muda de sentido, né? Então, a posição. Mulher pobre, pobre mulher. Eu tenho mudança de sentido, então você vai ter que identificar ou assinalar aquela questão que não causa alteração de sentido, a inversão, né, das classes gramaticais. Acentuação gráfica, concordância, regência, e aí você une regência nominal e verbal aos conhecimentos de crase. Você considera também função do que, se e como. E aí o se não vai cair questão de voz verbal claramente, mas naturalmente, se você for estudar as funções do se, você vai saber se o se ali ele é uma partícula passivadora, se ele é um índice de indeterminação do sujeito. Isso é voz verbal. Mas ele não vai pedir para você classificar em voz passiva sintética ou voz passiva analítica. Não. Ele quer que você entenda a função daquele ser dentro do contexto. Se ele é, por exemplo, uma marca de voz recíproca. Tá? Tem reescrita, a formação de palavras muito pouco. Em 325 caiu em 4 questões, não é nada. Né? Todas as outras classes gramaticais, por exemplo, advérbio. Não cai uma questão de advérbio que seja para você ver a formação das palavras. Você precisa ver o quê? A semântica. Então, você precisa ver se a conjunção e aí você lembra que a conjunção adverbial, ela introduz, né, subordinadas adverbiais. A classificação das subordinadas adverbiais é com base na semântica, gente. Você pensa numa oração temporal, ela marca o quê? Tempo, óbvio. Né? Ela vai marcar lugar, óbvio. Se ela vai marcar concessão, então é uma quebra de expectativa. Então é muito mais importante que você saiba as relações semânticas estabelecidas do que a classificação sintática efetiva. Ele não quer saber se a oração é reduzida. Não, ele não quer saber isso. Ele quer saber que você entenda como que ela está articulada aí e a qual fim ela atende o texto. Para que o autor usou isso? Tá? Entendi. Muito mais dentro de textos, né? Exatamente. Muito mais dentro de texto. Uma coisa, estuda em pontuação. Pontuação também cai muito. Tá? Vírgula, quando você usa ponto e vírgula, ponto, reticências, quando que o uso está adequado e quando está como essa questão da pontuação cairia numa questão, por exemplo? Ele pergunta onde que tem que estar ou a melhor forma de reescrever alguma coisa? Exatamente. Ele pede para você analisar qual período está adequadamente preenchido. Então, você vai ter que analisar todas as alternativas para ver qual delas está com a pontuação toda correta. E isso faz a prova ficar cansativa. Né? Porque são 5 alternativas, você vai ter que ver uma de cada vez. Ele tem que ficar indo e voltando, né, também. Exatamente. E sempre tem aquela que parece mais correta do que todas as outras. Então, tenha muita atenção, porque nem sempre é ela. Tá? Então é uma diquinha e um bizuzinho. Aqui normalmente é mais correto. Anotaram, né, gente? Vamos responder aqui algumas perguntinhas que mandaram para nós, tá? Primeiro deixa eu botar essa daqui, ó, que é uma coisa mais geral, ó. Poderiam dar uma sugestão de ordem para fazer as questões na prova, no dia da prova? Bom, minha sugestão é que eu, Joana... Ó, e aí, gente, é uma coisa pessoal. Eu, Joana, vou fazer de um jeito, vocês podem fazer do outro. E tanto faz, tá? Eu gosto de começar pelaquilo que eu sei mais. Porque isso me deixa muito confiante para fazer as outras. Então, por exemplo, eu começo a ver que eu sei fazer, aí eu fico, caraca, já sei, vou fazer tudo. Se eu começar por uma coisa que eu domino menos, eu fico assim, não sei nada. Quando eu vou fazer o que eu sei, também já não sei, então me desmotiva.
quando eu fazia muitas provas, né, Clara, às vezes eu fazia na ordem, eu falava assim, Deus, eu entrego na sua mão, o que vier na ordem é você que sabe. Mas eu sou uma pessoa cristã, né? Então eu acredito que Deus vai fazer a melhor coisa para mim. Então eu falo, Deus também. Então era isso. Ou pelo mais fácil para manter, porque eu sei mais, para me manter motivado, não necessariamente o mais fácil é o que eu sei mais. E a outra coisa era na ordem da prova mesmo, porque Deus sabe de todas as coisas. Perfeito. Então, basicamente isso. Eu mesma fazendo prova de matemática na época da escola, tipo, entrega na mão de Deus e vai. Deus, se tiver que ser, será. Se não tiver, tudo bem, os planos do Senhor são do Senhor. Eu sou dessas. Exatamente, mas eu também acho que você deva fazer isso. Não gasta mais do que, sei lá, 4 minutos em cada questão. Você tem que cronometrar o seu tempo, porque são muitas questões, e aí você gasta muito em uma e esquece de todas as outras. Isso acontece com alunos em redação, gente. É verdade. Dá umas diquinhas aí de redação que vamos sim, fazer um sim. Primeira mix coisa aqui, que eu vou te falar é de redação. Os alunos sempre vêm assim, no início do ano. Professora, me passa um caveirão. Pode caveirão? Não, amado, não pode caveirão. Já começo te avisando isso. Você vai perder feio, ponto. né? Mas é feio. É feio. Você repetir uma coisa. Não é tão legal quando você pega horrível. uma coisa e escreve. Eu acho feio. Não, e a banca sabe, do mesmo jeito que ele pegou uma prova, gente, vem assim na sequência. Eu participei de uma banca de correção, que a gente não pode falar publicamente, mas eu estava numa banca de correção. E, gente, foi muita coincidência, que foi assim, seguido, sabe? Dá licença. Aqui, ó. Foi seguido. Licença. Foi seguido, aí eu olhei e falei, cara, parecia cópia, sabe? A estrutura era a mesma. Já te aviso, não usa outro assim. Não pega essa dica achando que, tipo, vou usar outro assim e vai ficar maneiro. Não, troca por um sinônimo, usa igualmente, de mesmo modo, de modo igual. Não usa outro assim. Gente, isso vira piada, então inclusive, entre os vai ter outra professores. live aí, redação, tá? Da Daiane. Fica a dica. Daiane vou ter que dar uma dica de redação. Mas basicamente, dicas de redação. Mas basicamente o que eles pedem, gente, é que você entenda a proposta da prova. Eu vou falar sobre isso muito rapidamente, tá? E que você tenha uma capacidade de escrita e compreensão do tema, né? Uma coisa que eu queria avisar rapidinho, é que eu não sei se vocês notaram, né? Mas em comparação ao edital do ano passado, o Colégio Naval sofreu uma mudança quanto à estrutura de pontuação. Eu até fiz um post sobre isso hoje de manhã. E, basicamente, antes, estrutura e conteúdo eram 50 pontos e expressão 50 pontos. Agora, estrutura e conteúdo foi para 80, ou seja, mais um motivo para você não usar caveirão. Porque se a sua estrutura não estiver adequada, você vai perder muito ponto, porque agora isso é 80% da sua nota, né? Então, o que ele considera em estrutura e conteúdo? Coesão e coerência, ou seja, se você sabe se manter no mesmo tópico e se você sabe articular as suas ideias fazendo uso de quê? De conjunção, dos conectivos adequados. Título e tipologia textual, mais 40 pontos. Eles exigem que você faça a estrutura de dissertação. Se você tiver um pedacinho ali fazendo descrição, você pode ser descontado ponto. Então não dá esse mole. E aí a expressão é o modo como você articula as suas ideias. Uma coisa, não faz letra de forma, porque o Colégio Naval não aceita, é só letra cursiva. Sério? Né? Exatamente. Gente. Só letra cursiva, isso é uma obrigação. Então não adianta. E outra coisa, faz um texto entre 21 e 29 linhas, tá? Não faça menos de 20, porque primeiro sua prova já vai ser eliminada, né? Então entre 21 e 29 é adequado. Eu acho muito difícil que um aluno consiga debater um tema em 21 linhas. Já tô sendo assim, muito sincera, porque eu já conheci. Mas é pouco. É pouco. Né? Eu não tenho como articular as ideias de forma tão resumida a ponto de ficarem em 21 linhas. Então, não dá esse mole. Né? E outra coisa, você precisa deixar muito clara, já na introdução, qual é a sua tese. Porque é a partir da tese que você vai fazer toda a sua argumentação, tá bom? Aí foi interessante. Qual o tempo indicado para fazer uma redação? Eu, Caio, sou uma pessoa assim, que desde a época da escola, eu sou muito medrosa. Então, eu escrevia lápis, depois passava a caneta. E assim, eu fazia isso muitas vezes a ponto da minha mão ficar muito cansada. E aí tem aluno não, que ele já vai direto na caneta, ou ele faz só a estrutura, assim, o esqueleto da prova, e depois ele articula as ideias já a caneta, né? Então vai depender muito da velocidade em que você escreve.
Eu escrevo rápido, então, sei lá, 40 minutos seria o adequado. Tem aluno que demora 1 hora, então por isso que eu falei, divide o seu tema, o seu tempo, desculpa, dentro Da prova. da prova, porque senão você vai perder por causa da redação, e redação reprova, tá? Não Ó, adianta subestimar a redação. vou botar mais uma que teve de redação aqui, aproveitar para juntar tudo. Sim. Então, é Gustavo, muito provavelmente, Eu né? vou falar para mim, tá? Eu vou falar o meu antes de Tá, eu dar. Eu não gosto. sim, Eu não sim. gosto porque eu já estou cansada. Então, quando eu fazia, né, prova e tal, concurso, eu sempre fazia redação primeiro. Cheguei, sentei, tô calma, fé em Jesus Cristo, eu começo a fazer. Eu poderia até deixar para passar a caneta, né, por último, mas eu normalmente fazia primeiro, deixava ela ali, pronta, sabe, linda. Com tudo, nada de ideia solta, tudo lindo, porque eu tô com a cabeça fresca. Para mim, Joana, eu não consigo fazer uma redação cansada, não sai nada. Sim, Eu não sim. consigo articular. Isso é muito pessoal, na verdade, né, Aham. Gustavo? Tipo, a Joana achava melhor fazer primeiro. Eu sempre deixava por último, mas é porque daí eu organizava o meu tempo antes, então eu deixava por último, porque eu já estava cansada mesmo, terminava de me acabar naquela hora da redação e entregava nas mãos de Deus. Mas depende, eu acho que você vai notar o seu tempo de prova. Uhum. E é para isso que as escolas fazem tantos O simulados, que é para simulado. que você, Uhum. exatamente, que você organize o seu tempo no dia. E Que é daí para você você ter já uma faz o noção. teste. Você faz o teste, Exatamente, é um fazer antes, teste. fazer por último. O simulado, ele é realmente para simular. E a galera falta simulado doidado, porque acha que não vai fazer diferença. Mas o simulado é exatamente para você testar. Tipo, vou fazer o que o que eu acho mais fácil primeiro, eu vou fazer na ordem, eu vou fazer a que eu acho mais difícil primeiro, porque eu tô com a cabeça mais fresca. Então, é para você realmente agitar e ajustar, né, esses pontos. Deixa eu. Exatamente. Eu vou dar mais uma dica, a última dica de redação hoje, tá? Não sei se tem mais pergunta de redação, mas é uma dica muito importante. Não. Você precisa respeitar o recuo dos parágrafos e a margem. Não ultrapassa a margem nem que seu pai esteve tirando a forca. Não faça isso, por favor, porque senão você vai ser reprovado, tá? Não vai ser reprovado, é exagero, mas eu já tô te botando medo de propósito. E uma dica também, um bizu. Relaciona o seu título com a tese. Tente fazer uma articulação entre os dois, pelo menos que eles sejam parecidos, não idênticos, mas dentro do mesmo campo semântico vai te ajudar Notou? bastante, tá? Ó, ai, tá do meu lado aqui, tem um mosquito aqui dentro da minha casa, eu tô apavorada. Ó, esse aqui vai ter lista das matérias que mais caem. Vamos fazer aí umas lives de resolução, provavelmente, das matérias que mais caem. Sim, Todas não sabemos, mas algumas com certeza. Então, vocês precisam ficar acompanhando aqui pra gente falar um pouquinho e tal. Então, continue acompanhando o Papiro 24 horas pra gente poder saber mais detalhes. A outra pergunta deixa eu colocar aqui, que aí botou assim, ó. De que maneira posso estudar? Quais videoaulas ou livros posso recomendar? Cara, que maneira posso estudar? Estudar realmente é uma coisa pessoal. Para é, biologia, você tem assim, para biologia tem alguns livros que são volume único, aquele de ensino médio, que são livros bem pequenininhos e bem resumidos e já dá. E aí eu vou já emendar, inclusive, nesse dado estudo, para uma pergunta que falaram aqui, assim, ó, essa pergunta para mim. Estudar os gêneros vale muito a pena aprofundar? Não. No naval, nada vale a pena aprofundar para biologia. Vale você saber o conceito, saber o básico e tá bom, tá feliz, tá contente. Soube as principais funções, entendeu o metabolismo ali, o que formou, está ótimo. Então, olhar um livro volume único, olhar um livro bem resumido, você montar o seu resuminho da matéria, isso já funciona muito, tá? Um livro de biologia não tem, um livro não tem, mas a gente tem o Amabis e Marto, que tem volume único, por exemplo, que é bem legal, tá? Os volumes únicos, aqueles que são divididos em muitas etapas, geralmente eles aprofundam mais do que o Naval pede, tá? Inclusive, eu tinha um livro volume único que eu usei no meu ensino médio, que era fininho, assim, uma coisa maravilhosa de estudar para o Naval, só que eu emprestei para o aluno e sumiu, se perdeu. E eu não lembro nem o nome do livro para comprar e indicar, mas é isso, se você... Tadinho, mentira, faz muitos anos, ele não vai estar nem aqui. Mas se você tiver algum conhecido que estudou comigo, que sabe que foi ele que roubou meu livro, sério,
Ele pegou meu livro. Ele pegou. Indica o seu livro aí, amiga, que eu acho que você foi pegar alguma coisa, né? Não, eu ia pegar, mas eu não acabei não levantando. Mas a gramática que eu sempre indico para os alunos é que boa parte já deve conhecer, é a do Nilson Teixeira. Eu vou botar a gramática do Nilson, uma azulzinha, e eu vou botar depois no meu story para que vocês possam Então tá. ver. Um livro também que eu uso para dar aula é a gramática do Segala. Ela também geralmente vem indicada nas ementas. E ela é mais teoria, ela não tem tanto exercício de concurso, mas é importante que aí teve uma dúvida de teoria, pode ir lá no Segala. Inclusive, eu usei o Segala na minha dissertação de mestrado. Vou usar no doutorado agora. Aqui, ó. De novo, ó. Você acha que é necessário aprofundar em seres vivos com o Sérgio Linhares? Eu adoro o livro do Sérgio Linhares, mas é aquilo. Se você, qualquer livro de biologia é bom, se você souber o que é o conceitual e o que é o aprofundamento. Se você for pegar muito e aprofundar na matéria, por exemplo, tem às vezes alunos que vêm com parte do livro e falam, professora, eu não entendi nada disso. Às vezes você não precisa entender, não precisa nem olhar, porque são partes muito aprofundadas de matéria que vão valer para os vestibulares. E não para o Colégio Naval, não é tão light como o Colégio Naval pede, tá? Então, eu não acho necessário aprofundar. Mas se você tem o livro do Sérgio Linhares e você consegue dar essa adaptada aí, o que é profundo, o que não é profundo, fica perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Usar o... O que a preguiça não faz, né, gente? O brainstorm. Brainstorm, eu não sei o que é brainstorm. É de biologia? Não é brainstorm? É, brainstorm. Deve ser brainstorm, né? De escrevendo todas as ideias. Bom, para mim, eu acho interessante quando eu fazer redação. Anotar tudo que vem na minha cabeça primeiro, porque depois quando eu começo a conectar tudo. Funciona para mim muito, mas depende de cada um. Ó, gente, gramática do Nilson. Deixa eu ver se isso daqui... Não. Eu não consigo... Tô conseguindo tirar as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Não, fiz besteira. E a do Segala? Bota um pouquinho mais pra cima, amiga, só. Assim, perfeito. Quem quiser tirar print aí, tira. Porque eu tô com a caixinha de perguntas. Eu não consigo... Sim. Trocar a posição. Eu não tô conseguindo tirar a caixinha. Por quê? Tudo bem, tudo bem. Pois sou burra, né? Que é tecnologia. Imagina, que isso. Vamos aqui que temos outras perguntas. Meu Deus, deixa eu... gente, eu acho que eu fiz uma besteirinha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para você, Dai. Professora, acha que o tema pode ser alguma coisa que esteja acontecendo esse ano ou acha difícil? Bom, de repente eles podem correlacionar algum tema, inclusive de biologia, né, em decorrência da pandemia, mas... Eu acho que a prova já deve estar pronta. Pois é. Eu penso sempre geralmente eles arrumam antes, né? Geralmente eles arrumam antes. Bom, mas... como prova dá para fazer à distância, né? Só cada um fazer da sua casa e mandar. Bom, eu tenho esse pensamento. Geralmente o tema é contextualizado, né? Com um momento assim, então... Como está acontecendo tanta coisa, eu não consigo pensar em um tema específico para cair. Mas provavelmente vai ser alguma coisa articulada à atualidade, com certeza. A não ser que eles queiram desviar o assunto, né? E aí pegar uma coisa totalmente fora. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Adequado treinar quantas vezes redação por semana? Vai depender da sua dificuldade, Johnny. Assim, se você tem muita dificuldade em redação, convém fazer e o ideal na redação você só... É igual andar de bicicleta, você aprende caindo mesmo, tá? Então você vai pegar a redação, vai estar toda marcada de vermelho. Até a hora que você vai pegar a sua redação, ela vai estar linda. Tipo, cara, alcancei uma nota bacana. Isso. Menos erros. É treino. Exatamente, é treino. Redação é treino. Tá? Então, quanto você achar adequado? Deixa eu ver. Como eu faço? Deixa eu ver isso aqui. Acho que essa daqui também. Começa a fazer português de interpretação. Ela vem misturada, Eric. Você não vai ter como ler todas as questões e ir identificando uma por uma para escolher qual vai fazer. Não.
Colégio Naval, vai vir uma questão de interpretação, às vezes já vai começar com gramática, depois vem uma de interpretação, pensa no tempo que você vai demorar para classificar cada uma das questões e decidir qual que você vai fazer. Furada, vai fazendo. Teve dificuldade? Vai para a próxima. Depois você volta nessa que teve dificuldade. Tá? Perfeito. Deixa eu... Alguma dica para estudar biologia? Eu acho que biologia, como outras matérias, assim, é legal você dar uma lida e vir fazendo questão. Então, dá uma lidinha, sabe? Se você tem apostila, faz algum curso presencial, faz algum curso online que vai te disponibilizar material, apostila, cara, usa essa apostila, usa esse material, que normalmente eles são materiais mais resumidos do que livros e melhores, porque eles vão te dar exatamente o que você precisa. Daí você vai ler, faz as questões do módulo, ou se você tiver essas questões na internet, se você botar citologia, questões de citologia, vão vir várias listas fazendo isso e repetindo, né? E aí tem período composto. Período composto é comigo, e eu sempre ensino para os alunos que, basicamente, quando você entra em período composto, são aqueles períodos que tem 2 ou mais verbos, né? E aí ele se articula de 2 maneiras, por coordenação ou subordinação. Primeira dica, coordenação tem independência sintática e a subordinação tem dependência sintática. Isso quer dizer que o sentido de uma oração não fica completo sem a presença de outra. E aí a classificação das subordinadas, ela tem a ver especificamente com a classe gramatical a que elas podem pertencer. Então, o substantivo, ele exerce função de substantivo, ou seja, todos os termos oracionais que o substantivo poderia exercer. Sujeito, objeto direto, complemento nominal, aposto e por aí vai. As adverbiais, elas adicionam circunstância, assim como os advérbios fazem. E aí é quando você vai ter modo, concessão, causa, consequência. E as adjetivas, elas exercem função de adjunto de nominal, ou seja, elas adicionam uma informação em relação ao termo anterior. E aí, essa informação é adicionada com base em um pronome relativo. E aí, junta com a matéria de pronome. Né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Daí aí, ó, TQP, Teoria e Questões de Português. É uma boa? TQP... Eu acho que tem Nossa, o QPM. Tem o TQM, que eu acho que deve ter um de português desse. Eu sei porque eu botei aqui no Google, porque eu não sabia. Entendi. Porque eu falo, gente, o que é TQP? O TQM eu conheço, que vocês usam muito, inclusive, mas eu não sei falar se é bom ou se é ruim. Aí vocês... Também, esse eu não vou saber te dizer, Oliver, porque eu nunca ouvi falar, pelo menos. Tá? Mas é isso, gente. Bom, às vezes, se a teoria e a questão, cara, sim... É igual biologia. Não tem, não tem como ser ruim, sabe? É mais uma forma de você praticar. Você pegar o bizu dos seus professores em que parte é melhor focar na matéria, tipo o que a gente está fazendo aqui hoje, e identificar nessa questão se essa questão vai ser legal ou não. Você pode fazer isso com qualquer livro que você tiver em casa. Se você tiver um livro de fundamental, se você tiver me pediram aqui muito indicação de livro. Gente, esse do Sérgio Linhares, volume único, é bom. O da Amabis e Marto também é bom, volume único. Sejam livros volume únicos, por quê? Porque esses são livros mais resumidos para mim, tá bom? Então, eu acho melhor para o Colégio Naval. Se eu estivesse falando de outro concurso, como a UERJ, ou uma coisa que precisasse mais um aprofundamento maior, aí é outra história. Mas vocês não precisam, tá? E daí é por isso, fiquem tranquilos. Biologia normalmente é bem de boas. Vamos ver aqui mais perguntas. Aqui, essa pergunta é capciosa. Canal de português sou eu mesma. Gramática em 5 minutos, amado. Cara, Beijos isso. de biologia de Átulo Joana. Por favor, me manda... Cara, então, um canal, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não consigo ter um canal que eu pense que seja o melhor. Eu acho que tem vários vídeos de vários canais e que se complementam e que abordam os assuntos de diferentes maneiras. Se você não tem nenhum cursinho online ou se você quer complementar o seu estudo, a primeira coisa que você pode fazer é ver se tem um videozinho de Daiane ou meu, se não tiver, aquele merchan, né? Tipo a Boca Rosa, bota a base dela. Tá focando. Aqui, ai, gente. Mas se não tiver, cara, ir no YouTube, procurar algum vídeo e ver. Daqui a pouco você vai achar que obviamente, tem alguns professores que você vai se identificar mais do que outros, né? Então, aí realmente é você. Você vai precisar... Indicação, cara, tem vários. Tem o Jubilu, tem do Kennedy Ramos. Tem um que é com um senhor que eu também acho bem interessante. Esqueci o nome dele agora. Tem que é de uma professora também que é de ciências, que são muito interessantes. Depois eu posso botar até nos meus stories dessas indicações.
Mas é isso, cada canal tem um vídeo que eu acho mais legal do que o do outro, e daí eu acho que eles vão se complementando, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Essa daqui para Daiane. Usar conclui-se na conclusão é redundante? É. É. Ó, isso daqui é para Daiane também. Pestana é um livro ótimo, Tavares, muito bom. E eu não tenho o Pestana físico, né? Por isso que eu não mostrei. Mas é uma gramática muito grande com um banco de questões enorme. Então, assim, vale a pena para você treinar também. Eles perguntaram também. Bechara também é ótimo. Bechara é ótimo, né? O Bechara é o melhor de todos. Gente, eu nem sou Inclusive, eu tenho 2 gramáticas do Bechara. O Bechara lançou, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, Bechara para concursos. Então, vale a pena também. Quais prefixos e sufixos de bio tem mais importância? Cara, eu acho que dentro de todas as matérias você tem prefixos e sufixos mais importantes, mas principalmente de dentro, fora, que é tipo intracelular, extracelular, exo, né, também, essa coisa de fito, né, que está ligado à fotossíntese, planta e tal, algas, e de zoo, que é de animais. Então, assim, cada matéria tem vários prefixos e sufixos que são clássicos. Aí a gente teria que analisar cada grande tópico, né? E daí eu ia ficar aqui 3 anos falando. Não dá 1 hora. Aqui, outra coisa. Daiane, eu acho que provavelmente é de redação, né? É para nós duas. Eu acho que é um tema de redação. Você vai articular isso com biologia, com certeza. Então é um bom tema. Pode praticar, Oliver. Escreve. Cara, quanto maior o repertório, melhor. E falar um pouquinho de biomas também, aí já entra numa parte até mais de geografia. É uma dica, tá, gente? Biomas é um assunto que vem em biologia, mas quase não cai em biologia mesmo. É um assunto que cai muito mais na prova de geografia. Ele é bem interdisciplinar entre geografia e biologia, mas ele cai muito mais na prova de geografia do que na prova de biologia, que você vai ver uma vez ou outra, assim, quase nunca caindo exatamente biomas, tá? Uhum. Deixa eu ver aqui... deixa eu ver. Ih, gente, tá ouvindo, né? Jeanzinha tá falando. Tá aqui falando. Na parte de citologia é importante gravar todos aqueles detalhes, Joana. Que detalhes? Se o detalhe for a função da organela, tem que saber que retículo endoplasmático faz uma coisa, complexo de Golgi faz outra. O que eu indico em citologia é faz uma listinha com todas as organelas e coloca uma função só para cada uma. Mitose e meiose. Escreve a principal diferença entre mitose e a principal diferença entre meiose. Metabolismo energético. O que a respiração celular faz? O que a fotossíntese faz? Então, não precisa gravar o detalhe. A respiração celular ocorre glicólise, ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa. Mas saiba que produz ATP. Então, acaba não sendo um detalhe tão aprofundado. É o produto mesmo da reação. Então, foca nisso. Em entender as principais funções, tá? Em citologia. Meu Deus do céu. Agora é uma coisa do coração, tá? Eu acho que nem aparece toda. Passo o meu tempo todo para você, eu vou falar o final daqui do negócio dele. Estou fazendo certo, é muito arriscado. Gente, meu filho, não sei. O que seu coração mandar é Jesus Cristo te falar, porque realmente é uma coisa... Olha, vou te falar uma coisa. Por língua portuguesa, tá? Se você está estudando língua portuguesa para o Colégio Naval, automaticamente você está estudando para os outros concursos que virão no ano que vem, já que você está no 2º ano. Então, se é o seu foco, vai, cara. Tu quer passar para o Colégio Naval? Só vai. É isso. E se você estiver se dedicando... Gente, o resultado, assim, se você se dedica de verdade, se você estuda de verdade... Se você quer muito isso, gente, acontece. Porque você deseja aquilo e vive aquilo todo dia. Então, assim, cara, você está estudando... Sério mesmo, agora, você está estudando pra caramba, se dedicando pra caramba. Qual a probabilidade de dar muito errado? Você já sabe os assuntos que caem. Então, assim, confia também que dá tudo certo. Deixa eu ver... aqui, ó. Felipe é meu marqueteiro, né? Felipe, checa as atualidades, tá? É meu aluno, gente. Tenho que dar mais valor para as subordinadas ou coordenadas, estudar tudo igualmente. Você vai estudar mais as subordinadas, tá? Porque, assim, as coordenadas também são relações semânticas, porque elas não têm dependência sintática. Então, você vai ter que saber se é uma conclusão, se é uma explicação, se é uma adversidade. Então, isso tem muito mais a ver com a relação de sentido. Por exemplo, se o E
O E você sabe que pode ser aditivo, mas ele também pode expressar uma diversidade. Ele não quer a classificação da coordenada em si, tá? Bom, agora deixa eu ver. Aqui, ó. Para tu, Daiane. Concordância verbal? Não tem uma dica exatamente. O ideal mesmo é saber as principais ocorrências, né? A colocação do sujeito em relação à concordância do predicativo, se ele está posterior ao verbo de ligação, se ele está próximo do sujeito, isso é bem importante. Como que você faz concordância com o verbo, se eu tenho sujeito composto. Acho que isso. Haver, quando é impessoal, sempre na terceira do singular, isso é bem importante. Já vi cair muitas vezes. Existir, que não é impessoal, então ele seleciona o sujeito. Isso também tem a ver com transitividade. Então ele faz concordância com o sujeito, ele vai para o plural, por exemplo. Ter, que é o uso de haver quando tem o sentido de existir, que ele é impessoal, mas a gramática não reconhece. A gramática não reconhece como formal, então não use. Acabei. Bom, vou responder aqui rapidamente uma coisa que eu já falei, mas só para a gente fechar. Temas que deve decorar a figura em citologia as próprias células. Então, você saber a diferença de célula procarionte, eucarionte, animal e vegetal. Os outros, eu diria para você olhar em sistemas. Então, para você entender o esquema de sistema digestório, respiratório, mas não precisa gravar a estrutura, né? Entende o esquema que tá tudo certo. Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Contagem regressiva que tá acabando. Tirem print. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consegui. Foi. Bom, gente, tirem print, marquem a gente pra gente ver um pouquinho dos rostinhos de vocês aí do outro lado. Pra gente poder ver quem viu a live, né? Pra gente trocar uma ideia também. Sigam a gente. Eu sou o @diafilojoana. Tô aqui no Gramática em 5 Minutos da Dai. E é basicamente isso, gente. Desejamos uma ótima prova pra vocês, uma ótima preparação. Beijinho e fiquem com Deus. Boa preparação, beijo, bom final de semana. Tchau. Tchau, queridos.